Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nájila Nayane, sou graduanda em Engenharia Civil, e venho hoje falar sobre um ensaio muito importante para a segurança de manuseio do asfalto durante o seu transporte, estocagem e usinagem, o ensaio de ponto de fulgor. Mas o que é o ensaio de ponto de fulgor? O ponto de fulgor é um ensaio que determina a menor temperatura sob a qual os vapores emanados durante o aquecimento do asfalto se inflamam por contato com uma chama padronizada. Ou seja, a máxima temperatura de manejo sem perigo de fogo. Os valores de ponto de fulgor do CAP são normalmente superiores a 230 graus Celsius. A determinação do ponto de fulgor de um material betuminoso é importante para segurança, permite a implementação de medidas de segurança, como EPIs e ventilação adequada, ao lidar com materiais betuminosos em altas temperaturas, evitando riscos de incêndios e explosões. Manuseio e armazenamento adequados. Orienta as condições ideais de armazenamento e transporte, prevenindo incêndios causados por armazenamento inadequado e garantindo precauções adequadas durante o transporte rodoviário ou ferroviário. Qualidade do material. O ponto de fulgor está ligado à composição e qualidade do betume, sendo um indicador-chave de possíveis variações na composição que podem afetar seu desempenho em pavimentação e outras aplicações. Controlar o ponto de fulgor garante a consistência e confiabilidade dos materiais, identificando contaminações por solventes. As normas que regulamentam o ensaio do ponto de fulgor de materiais betuminosos são a ASTM D92, método de teste padrão para determinação do ponto de fulgor de materiais betuminosos, norma amplamente usada na indústria de pavimentação dos Estados Unidos e em outros lugares. NBR 11.341 de 2014, derivados de petróleo, determinação dos pontos de fulgor e de combustão em vaso aberto Cleveland. É uma norma técnica brasileira que estabelece os requisitos e procedimentos para a determinação do ponto de fulgor de líquidos inflamáveis e combustíveis, incluindo materiais betuminosos. A aparelhagem necessária para a realização do ensaio é cuba do vaso de Cleveland, bico de fogo para aquecer a cuba, agulha da chama piloto e termômetro. O procedimento deste ensaio é aquecer a amostra betuminosa até que esteja completamente homogênea e líquida. A temperatura de aquecimento não deve ser maior que 56 graus Celsius abaixo do ponto de fulgor provável da amostra. Preencher a cuba de ensaio de fulgor até a marca indicada, que normalmente é de 75 ml. Manter o dispositivo de medição de temperatura na posição vertical com o bulbo posicionado a 6,4 mais ou menos 1 milímetro do fundo da parte interna da cuba. Iniciar o aquecimento da amostra com o queimador de gás, controlando e monitorando a temperatura no termômetro. Inicialmente a taxa de temperatura para aquecimento aumenta de 5 graus Celsius por minuto a 17 graus Celsius por minuto, e diminuir o aquecimento quando a temperatura da amostra estiver aproximadamente 56 graus Celsius abaixo do ponto de fulgor estimado, para 5 graus Celsius por minuto a 6 graus Celsius por minuto. Aplicar a chama de ensaio ajustando o diâmetro para 3,2 a 4,8 milímetros quando a temperatura da amostra estiver aproximadamente 28 graus Celsius abaixo do ponto de fulgor esperado. Passar a chama de ensaio através do centro da cuba com movimentos suaves e contínuo. Relatar como ponto de fulgor observado a temperatura lida no dispositivo de medição de temperatura no momento em que a chama de ensaio causar um fulgor, lampejo ou clarão, distinto no interior da cuba de ensaio. No experimento conduzido no laboratório do IFCE, a amostra foi exposta a uma temperatura de até 240 graus Celsius e não exibiu qualquer sinal de ignição dentro da cuba de ensaio. Isso nos leva à conclusão de que o material está em conformidade com as especificações brasileiras. CAP 5070 apresenta um limite mínimo de 235 graus Celsius. Vários fatores podem influenciar o ponto de fulgor de uma substância, onde podemos destacar a composição química da substância, a estrutura molecular e as propriedades químicas afetam o ponto de fulgor. Ligações químicas mais fracas resultam em pontos de fulgor mais baixos, facilitando a liberação de vapores. Densidade. Maior densidade está ligada a um ponto de fulgor mais alto. A temperatura ambiente. O aumento da temperatura acelera a evaporação de líquidos, geralmente diminuindo o ponto de fulgor. Contaminantes. Impurezas voláteis podem reduzir o ponto de fulgor. Pressão atmosférica. O ponto de fulgor é influenciado pela pressão atmosférica. Em altitudes elevadas ou baixas pressões, o ponto de fulgor é mais baixo, e em altitudes baixas ou altas pressões, pode ser mais alto. Concentração de oxigênio. Maior concentração de oxigênio leva a um ponto de fulgor mais baixo, tornando a mistura mais inflamável. Em ambientes com baixa concentração de oxigênio, o ponto de fulgor é mais alto, reduzindo a probabilidade de combustão. A determinação do ponto de fulgor em materiais betuminosos desempenha um papel crítico em diversas situações do mundo real, como na indústria de pavimentação, garante a segurança no manuseio e armazenamento de betume, evitando incêndios e explosões durante a pavimentação de estradas. No armazenamento de materiais betuminosos, define procedimentos seguros para o armazenamento em tanques, incluindo escolha adequada de tanques e ventilação controlada. No transporte de betume, classifica e rótula materiais para garantir o transporte seguro por caminhões-tanque ou ferrovias. Na manutenção de pavimentos existentes, avalia a segurança ao aquecer betume para reparos em pavimentos existentes. Em laboratórios de controle de qualidade, verifica a conformidade de materiais com especificações técnicas em projetos de construção. Em acidentes de derramamento, auxilia equipes de resposta em casos de derramamento, permitindo a implementação de medidas de controle de incêndio adequadas e minimização do impacto ambiental. Em treinamento de pessoal, é parte essencial do treinamento de segurança para trabalhadores que lidam com materiais betuminosos. Na prevenção de incêndios industriais, integra planos de prevenção de incêndios em instalações industriais que produzem ou utilizam betume em grande escala, reduzindo riscos de acidentes graves. Em Conceição do Jacuípe, uma explosão em usina de asfalto causou incêndio após tanque de óleo mineral explodir, deixando uma pessoa ferida e danificando toda a estrutura de fabricação do asfalto. Este incidente sublinha a importância crucial de controlar o ponto de fulgor em instalações com materiais betuminosos para evitar acidentes devastadores. Bom, neste vídeo, abordamos o ponto de fulgor, incluindo equipamentos, procedimentos de ensaio, fatores influentes e sua relevância na segurança, com exemplos práticos. O ensaio do ponto de fulgor em materiais betuminosos é crucial para a segurança dos trabalhadores, qualidade do material e prevenção de acidentes. Também assegura o desempenho eficaz do betume em várias aplicações de construção e pavimentação, fornecendo informações essenciais para decisões sobre manuseio, armazenamento e uso desses materiais. E isso é tudo por hoje. Obrigada por assistir este vídeo. Espero que tenham gostado das informações. Valeu!